Nesses dias, meus filhos, em que nós temos as oportunidades de fazer bênçãos e graças ao nosso Senhor Jesus, nós queremos deixar uma mensagem de amor para todos vós. Antes, meus filhos, antes mesmo desse menino Jesus ser considerado nascido na noite de Natal sob os auspícios da estrela guia, já se fazia comemorador deste dia, desta data, que também não se era no dia que se é hoje, mas se comemorava, meus filhos, a fartura que se estava por vir depois que as noites escuras se acabassem. Porque estas datas, meus filhos, era a comemoração das noites longas, das noites mais escuras, que ficavam nos períodos, meus filhos, daquilo que eu sei já aqui onde vocês estão, vocês não sabem, porque aqui é verão, mas lá de onde se nasceu era o inverno rigoroso. E o inverno onde as noites são mais longas. E logo depois disso, viria aquele momento, meus filhos, em que as sementes que ficaram guardadas nas terras poderiam então florescer, frutificar e dar todo o alimento necessário, o trigo necessário para fazer o pão e alimentar a alma do homem. Então, meus filhos, muito antes de se fazer a comemoração desse menino Jesus, já se comemorava a grande oportunidade de estar nesta terra vivente e observando tudo o que dela nasce. Sabe, meus filhos? A preocupação naqueles tempos era se acender uma vela porque as noites eram muito escuras e o que se esperava era acender a vela que está dentro de vós, missês. A luz divina que alumia vós, missê, nessas noites tão compridas, que tinha a representação de ser aquela noite, a escuridão, que vós, missês, não sabiam o que se fazer, temiam por todas as coisas que no escuro não se vê, e para alumiar, acendia-se as velas. Assim nasce, meus filhos, este lugar que vocês hoje chamam de Natal. Mas sabe, meus filhos, depois veio a imagem deste menino, a imagem desse Jesus, que também não se nasceu nessa noite, mas, meus filhos, quando se forma uma grande egrégora em torno de algo tão bonitado, assim é que lá se faz a presença e o presente desse Jesus menino, que representado na pequena manjedoura, sob os auspícios da estrela mais brilhante do céu, que representa exatamente aquilo que alumia vós, tem aos vossos lados tanto um pai quanto uma mãe. E aquele menino e aquele pai e mãe formam a Santíssima Trindade. Fica-se ali o pai, a mãe, o filho, ungidos pelo grande Espírito daquela estrela viva que alumia aquele ser. E ali, meus filhos, tem toda a representação de vós próprios, meus filhos. É vós que renasce todo o tempo, meus filhos, dentro desse pai, mãe, nessa humildade que é essa pequena manjedoura. Quando vós, missê, se faz compreendedor disso, você começa a compreender de fato o que se busca, o que se está em voga neste Natal. É exatamente essa comunhão com aquilo que fez vós, missê. Você nasceu, meus filhos, a partir dessas duas centelhas que te deram a origem. Essas duas centelhas, meu filho, que representa nada mais que nosso Pai maior. Porque este Pai maior dele próprio fez-se dois para que o terceiro, o Cristo, viesse e inundasse todo esse plano desse amor cósmico e crístico. E vós, missês, são isso, meus filhos, são a corporificação desse Deus menino, desse Cristinho da manjedoura. Então, meus filhos, hoje, o que eu quero deixar de mensagem para vós, missês, é que vocês se lembrem que vocês são também esse Cristo. Esse Cristo está vivo dentro de vós. Avivem essa chama dentro de vós. Renasçam para esta chama dentro de vós. Esta chama, meus filhos, que não é para se fazer o uso sem consciência, meus filhos, de um monte de coisas, né, que hoje se impera nesses lugares todos de muita comilança, às vezes abusos de bebidas, às vezes a inconsciência que leva às discussões e discórdias,
mais uma data, meus filhos, para se reunir. Reunir convosco mesmo e com aqueles que são mais importantes na vossa existência. Aqueles que estão junto de vós, que se chama de família, meus filhos. Neste momento, quando você olha para estes que são aqueles que te deram a oportunidade de você estar aqui, e mesmo aqueles que já perderam este pai e essa mãe, porque já se foram para um outro plano, mesmo aqueles, meus filhos, que sequer conheceram esse pai e mãe, ou aqueles que têm hoje ainda as oportunidades de estar junto deles. Lembrem-se, meus filhos, vocês vieram daí. E quando você se reconcilia com a fonte que te gerou, tudo em vossa vida é prosperidade, meus filhos. Porque quando você se lembra o que eu acabei de contar, que lá no tempo do passado, a comemoração por esse Natal era exatamente para honrar o que viria depois com a semeadura, o que viria depois dessas noites tão longas, o momento de se recolher, para depois ir fazer tudo o que era necessário da semeadura, do plantio, da colheita. Quando você se dá conta disso, meu filho, é você dentro deste ventre vindo à luz, a luz deste amor divino, a luz disso que está sobre vossa cabeça, meus filhos. Esta estrela que te guia e te alumia, essa mesma estrela, meus filhos, que se você olhar, tem 5 pontas, e se você abrir suas pernas e seus braços, você vai ver que representa a voz Missê. É voz Missê na busca dessa luz. Então, meus filhos, quando você se reconcilia com todos aqueles que vieram antes de voz Missê, agradecendo pela vida que voz Missê recebeu destes dois, agradecendo, meus filhos, por mais que você ache que ela é difícil, que tem lá seus desafios e as dificuldades, a vida, meus filhos, é a grande professora de voz Missê. Ela é a lição. Ao invés de vocês quererem ficar reclamando ou se compadecendo das vossas próprias histórias, nas amarguras, nas dores, nas dificuldades, agradeçam, meus filhos. Agradeçam a grande oportunidade de estar nessa escola. Olhem os vossos desafios. Se eles se repetem constantemente iguais, é porque você está repetindo de ano na vida. E aí você precisa se perguntar, o que é afinal? Que eu ainda não aprendi com essa lição, que agora eu posso olhar novamente e dessa vez fazer diferente. É a voz Missê que cabe fazer diferente. E quando fizer diferente para melhor, será a grande diferença crística neste planeta. Porque é assim que nós vamos conseguir construir uma manjedoura de amor, acolhimento, para todos que estão ainda por vir e para todos aqueles com os quais convivemos diariamente. Assim é que hoje, nesta data, meus filhos, o convite é para a comunhão com os teus, menos comemoração e muito mais comunhão. A comemoração é pela comunhão, comungar com aqueles com quem vós, Missê, deu as mãos para vir à vida, com aqueles com quem vós deu a oportunidade de seguir neste caminho, nesta jornada, para construir uma nova oportunidade, para ser vós, Missê, o processo que cura todas as feridas daquilo que aconteceu antes, no passado, na história de todos os vossos ancestrais. É vós, Missê, com a sua centelha divina, com essa criatura divina que te habita, que constrói o novo caminhador, que constrói a estrada cheia dos ladrilhos dourados, do ouro, desse grande ouro que é vós Missê, para que todos que chegarem depois possam caminhar nessas estradas com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais paz, com mais harmonia. Porque você é a esperança, meus filhos, você é a esperança daqueles que esperaram por vós chegar, e agora que vós chega, já se passou toda a espera, porque vós é a conclusão deste caminho. Então que seja vós este Cristo vivo que nasce nessa noite de Natal. O que importa sempre nestes lugares, nessas noites, em todas essas fantasias que se criam, esses mitos, é muito mais aquilo que vós, Missê, pode receber em vosso coração de amor e de gratidão a partir daí. Quando você entende para o que é que você acende uma vela,
dentro de sua casa nesta noite, para iluminar essa escuridão da vossa própria alma e acender essa luz divina nessa noite escura da vossa alma, vós então compreendeu o sentido dessa luz. Quando vós me ser parte o pão entre os seus, isto é a verdadeira comunhão, quando então aquele pão que foi trigo, foi semeado e teve toda a oportunidade de nascer, germinar, crescer e alimentar aos seus semelhantes, porque aquilo foi feito de amor, o amor que germinou, que gerou aquela semente, você também entendeu isso e está fazendo isso com os seus, partilhando a partir dessa pequena história, esse amor. E assim é, meus filhos, que é importante que nós recordemos o porquê que as coisas são feitas e acontecem. Antes mesmo dos presentes serem dados, você seja presente na vida do próximo, meu filho, com amor, com gratidão, mesmo que todas as coisas tenham sido difíceis. Hoje, reconcilie-se, meus filhos. É com vós mexer que o perdão se faz, não com o outro. Reconcilie-se com as dores da sua alma, com tudo aquilo que você acha que está ruim, que está errado, que não foi do jeito que devia ser. Reconcilie-se. Faça isso, nem que seja num momento de oração e prece, neste dia tão importante. Neste dia que lá nos hemisférios, onde o Natal era inverno, era a noite mais escura da alma, que você possa então agora entender o motivo do porquê se acendam tantas velas, para que você se reconcilie com o seu próprio Deus menino, e assim faça o verdadeiro e profícuo Natal da vossa vida. Eu desejo a todos vós que nesta noite abençoada, nosso Jesus possa vir visitar as vossas casas, os vossos corações, os vossos lugares onde habita, não importando se é uma casa humilde ou se nem casa é, porque muitos dos nossos estão nas ruas agora. Que Ele visite a vossa morada verdadeira, que é vosso coração, e que encha esse vosso coração do amor divino, que encha o vosso coração do amor crístico, que na visita dele, Ele toque vós mexer para que vós mexer se recorde quem vós mexer é, que vós mexer também é Cristo, também é Cristo. E que esse nosso irmão Jesus possa então visitá-los e comungar com vós mexer, junto ao Pai e à Mãe, Maria e José, nesta grande reunião, para que todos se façam novamente um. Que assim seja, meus filhos, e abençoando a todos vós, agora emanamos um pulso de amor divino e cósmico, um pulso de luz dourada, que agora envolve todo o nosso planeta, envolve todas as esferas deste planeta, envolve todos os oceanos, envolve todas as terras, envolve todos os lugares onde há dor, sofrimento e tristeza, envolve a todos com a luz dourada, curadora, num vórtice de luz, trazendo, ainda que seja por um pulso de luz de amor divino e cósmico, a cura para cada coração que sofre, para cada coração que se esqueceu, para cada coração que se amargou, para cada coração que ainda não entendeu sua missão nesta terra, que se acenda agora a chama divina do amor crístico, porque assim determinamos e está feito. Que a luz dourada desça sobre todos vós e inunde todas as vossas casas. Assim está feito. Agradecida, meus filhos, fiquem todos vós na paz e na união de nosso Pai maior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, porque assim é. Vamos fazer uma prece, meus filhos, para esse Deus cristinho? Porque é bonitado demais de se orar, não é mesmo? E aquela prece que todo mundo sabe fazer, né, meus filhos? Que não nos custa nada fazermos hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, ó Pai, de todo o nosso mal, que assim seja. Gratidão.